Olá, já estamos aqui com os nossos convidados de hoje para começar o programa Teorema aqui pela UX TV, parceira do canal Futura. Hoje a gente aborda essa questão das biografias, essa polêmica que está no ar, para falar um pouco sobre o público e o privado, essas questões que envolvem o direito e o acesso à informação. Vamos começar com o conteúdo que a Melina, que é a produtora muito antenada aqui do Teorema, preparou para esta semana. Liberdade de expressão versus privacidade. Mais uma vez, este assunto está em pauta, agora turbinado pelas ações e discussões que colocam de um lado editores e biógrafos que invocam e clamam pela liberdade de expressão e do outro um grupo de artistas do qual fazem parte nomes como Roberto Carlos, Chico Buarque e Caetano Veloso, que são contra as biografias não autorizadas, alegando defesa da sua privacidade. O assunto não seria tão polêmico se esses artistas não tivessem sido, em outros tempos, os mesmos que levantaram os estandartes da liberdade, sobretudo nas artes. Você é contra ou a favor das biografias não autorizadas? Esta é a questão do Teorema de hoje. Então, a gente pega a questão das biografias para ampliar o tema, é claro, né? Porque não é só a questão da biografia. Recebemos o Charles, bem-vindo Charles, que já é biógrafo e jornalista. O Conrado, que é acadêmico de Direito aqui da UX, bem-vindo. E a Paula, que é doutoranda em Letras aqui da UX. Vamos começar a conversa e eu lembrei e gostaria de fazer uma citação já mais provocativa, né? Da coluna do Zé Simão, da Folha de São Paulo, onde, escrevendo sobre o tema, ele disse escreveu o seguinte: olha, humor a favor e biografia autorizada não funcionam. O que vocês acham disso? Estou com o José Simão, concordo com ele. Se a gente for imaginar um mundo em que a gente só lê o que nos é autorizado, a gente já pode partir do princípio de que as coisas que a gente vai estar recebendo estão bem distantes da realidade. Embora, claro, o conceito de realidade vai ser talvez inatingível, mas enfim, a gente pode ter isso como utopia, que é algo a ser perseguido, né? Então, sempre, pelo menos por enquanto, posso mudar de ideia, mas sou a favor das biografias não autorizadas. Acredito que um texto que seja só o que é autorizado, que o autor e que o biografado queira mostrar, não é uma biografia, vai ser um outro gênero, talvez perto de uma ficção, uma autobiografia, que é o que tu quer dizer, então, para os outros. Eu também concordo contigo, mas tem a questão legal, né? Por isso que o Conrado está aí. Tem uma questão legal que envolve todo esse tema. Hoje a gente tem uma coalizão de princípios, né? Até ela comentaste ali da própria liberdade de expressão. E também nós temos o respeito à vida íntima das próprias pessoas, que no caso são as pessoas que são biografadas, né? E esses dois princípios estão na nossa Constituição Federal de 88, né? E até o próprio ministro Joaquim Barbosa estava ressaltando que hoje eles estão em pé de igualdade, ou seja, não é fácil lidar com essa questão. A gente tem que sempre encontrar um meio termo para tentar adequar a situação. Mas né? E o que está na baila agora, então? Na baila agora tem o projeto de lei 393 de 2011, está tramitando na Câmara dos Deputados agora. Inclusive hoje vai ser analisado um recurso para ver se o projeto vai ser levado a plenário ou não, para ver se tem uma discussão maior ou não, e posteriormente vai ser levado ao Senado. Ao que tudo indica, ele será aprovado e ele alterará o artigo 20 do Código Civil, incluindo um parágrafo que ressalta que não será mais necessário a autorização do biografado, né, para que esse tipo de obra seja veiculada e comercializada. Né? A lei hoje, então, tende até por ser uma questão de atualização do próprio ordenamento jurídico, né? Porque se tu parar para pensar, nos Estados Unidos hoje, por exemplo, do Michael Jackson tem mais de 160 biografias, né? Então parece que a gente parou um pouco no tempo, né? Só de Jesus Cristo tem 4 que a gente conhece, eu acho que são autorizadas, né? Lucas, Marcos, Mateus e João. E tem Barnabé. E tem as apócrifas. Exatamente. Charles, tu que já trabalha, né, bastante com esse tema, qual é a tua visão, já que temos esses dois inícios, né? Eu sempre trabalhei com biografias autorizadas. Não? Me permite, como é que tu começou nessa história assim, de biografias? Na verdade, a gente começou trabalhando com empresas e com empresários, né, que gostariam de colocar sua história e uma mensagem para aqueles que o rodeiam, né, e
E nós sempre utilizamos o recurso da questão da história oral, né? Que trabalha só com autorização, né? Mas eu posso dizer o seguinte, André, a autorização de tudo que vai ser publicado, ele acaba com qualquer possibilidade de investigação, né? De possibilidade de descobrimento da verdade, né? Ou da proximidade com a verdade. Mas mais do que isso, né? Nos tolhe qualquer tipo de acesso à informação daquilo que é interesse público. E aí eu acho que é a grande questão que deve ser debatida. O que é realmente de interesse público ou não a respeito da vida do biografado, né? A princípio, nossa vida ela é exposta na medida que já a partir do primeiro passo que nos colocamos na rua, ou enfim, ou podemos ser observados. E tudo é objeto de estudo, né? Agora, daquilo que fizemos, o que é realmente de interesse público e que deve ser colocado à tona, né? Mas eu, a princípio, não vejo muito conflito, porque existe a lei em relação a dano moral. Sim, já tem uma legislação. Aquilo que foi exatamente. Se sentir ferido, Exatamente. enfim, pode sempre recorrer. Pode recolher, inclusive, uma biografia em casos mais graves. Exatamente. Mas o que eu vejo isso da questão da defesa do interesse comum, Charles, pelo que tu falou, e daí entra com o que o Conrado falou também da questão da legislação, é um movimento, então, para a gente ter um retrocesso na legislação, que é o grupo Procure Saber, que tem uma presidente, que é ex-mulher do Caetano Veloso, e por isso ela tem interesses econômicos, inclusive, envolvidos aí, e quer proteger uma suposta liberdade que ela é individual, ela não leva em conta o interesse público. E como o Rui Castro, enquanto estava na Feira de Frankfurt, alguns dias atrás, comentou assim que como tem essa questão financeira, ele disse que ele prefere pagar o dízimo, que seria essa porcentagem de uma biografia que está em jogo também nessa discussão desses artistas, como Caetano Veloso, o Chico Buarque, do que ter essa liberdade cerceada por causa disso. E as melhores biografias da história, da literária, da historiografia ou do jornalismo, elas são as não autorizadas. São raros os casos das autorizadas. A polêmica está mais ligada porque envolve essas figuras mais conhecidas da cultura brasileira, assim? Acho que sim, que eles têm esse poder de lobby, se organizaram para ir a congressos, vão lá, eles dão autógrafo, eles circulam lá e eles querem impedir que a vida deles venha a público. Eles têm interesse em proteger a sua intimidade, mas são figuras públicas desde sempre, deveriam estar pois é, o público, inclusive, alavanca, isso, né, esses personagens, né, que estão causando uma espécie de decepção na geração, assim, que o sucedeu. Mas exatamente, o que acontece? Na medida em que tu trabalha com o público, tu se torna uma figura pública. Apesar de todos, em termos teóricos, sermos políticos e públicos, mas não vamos abrir muito a questão. Mas eles trabalham com o público e se tornam figuras públicas, então eles têm uma relação com isso. E a partir desse momento, a coisa muda, né? E o público quer saber o que esse ídolo faz, é de interesse desse público do qual ele trabalha. Então, é meio incoerente, né? Segundo o Rui Castro, ele falou que toda essa movimentação é para ninguém falar da perna mecânica do Roberto Carlos. Que é uma piada, mas acho que reflete um pouco. Mas eu acho que mostra um pouco também da falta de entendimamente do que é uma biografia. Agora, eu também acho que essa perna do Roberto é um tabu brasileiro, né? Porque ninguém até hoje ninguém pode falar, biografou mesmo. Recolher a biografia dele. E também é importante ressaltar, como ela falaste ali antes, que ninguém está renunciando ao direito do biografado se ele se sentir lesado, né? Exatamente. Se houver injúria, difamação ou calúnia, ele pode simplesmente ir através do judiciário buscar uma reparação pelo aquele dano, inclusive se já não tiver sido autorizada a obra ter essa obra proibida de circulação ou se ela já estiver circulando a ser recolhida, né? E também a argumentação da própria associação deles tem um pouco de uma argumentação meio fragilizada, eis que eles são totalmente contra, mas agora que eles já viram que pode ser aprovado, eles já estavam querendo discutir uma porcentagem sobre o lucro da obra, então já começa a flexibilizar um pouco e mostra que a argumentação é um pouco frágil, né?
Não tem percentagem sobre o lucro. Óbvio, até aí entra a questão do direito autoral também, né? Porque quem cria a obra e quem merece o direito econômico dela é o criador da obra, no caso, o jornalista, enfim, quem estiver criando a obra, né? E não a pessoa biografada, no caso. Posso citar 2 exemplos que eu acho interessantes para pensar nesse caso. Um de uma biografia autorizada, que é excelente, que é a biografia da vida do Paulo Coelho, que é vivo, que também tem esse mito que a biografia boa é póstuma, né? Mas foi feita enquanto ele estava vivo, com a autorização dele. Mas por que o resultado foi bom? Quem fez foi o Fernando Moraes, que escreveu. Que é célebre também pelas outras biografias que já tinha escrito. Ela é muito boa porque o Paulo Coelho não interferiu. Ele abriu a vida dele, ele entregou um baú, inclusive com os segredos dele, que ali tinha, que só ele mexia, nem a esposa mexia, e disse assim: Fernando, confio em ti. Então é esse o entendimento da figura do biógrafo, tem que ter esse respeito também. E a biografia ficou excelente. Ela entra em detalhes íntimos do Paulo Coelho, que talvez ele não gostasse de revelar numa entrevista, mas como o biógrafo é bom, ela entra na medida certa. É uma também. questão de inteligência do Paulo Coelho, né? Sim. Porque assim, ele assumiu o risco, viu lá coisas que não gostou, mas do ponto de vista do mercado, ele sai ganhando também. Sai muito ganhando. Mas aí é que tá. Né? É uma questão de inteligência. Mas as pessoas, em geral, têm medo de se expor. Porque, na verdade, é uma divergência, e esse é um dos cernes do problema, entre o que vai me prejudicar ou não. Né? Do meu passado, que eu fiz de bom ou ruim na minha balança, né, na minha contabilidade moral, o que vai me prejudicar, o que pode passar uma imagem ruim. Mas, na verdade, muitas vezes o biografado não pensa na mensagem que aquilo pode passar para quem vai ler. Né? Então, se tu parte do ponto do leitor, a coisa muda. Agora, se parte do ponto biografado, aí tu entra nesses problemas de cerceamento. Né? Então, o que é o bom, o que é o ruim, o que é o mal? Né? De repente, uma dificuldade que eu tive, uma coisa que pode até ser constrangedora, pode servir de lição para quem está lendo e pode inspirar essa pessoa. Até porque o juízo, quem vai emitir é o leitor. Né? Exatamente. Tá. Não pode ser só a legislação que vai emitir esse juízo. Acho que o leitor pode emitir esse juízo. Né? Na verdade, mais do que esse tema, né? Biografias, a gente pegou o tema das biografias autorizadas ou não autorizadas e estamos falando já do público, do privado, dos limites entre esses 2 âmbitos. No intervalo, a gente já falou um monte de coisas. Precisa fazer um programa sobre os intervalos dos programas, né? Eu comecei o programa dizendo que eu sou a favor das biografias não autorizadas. Mas há casos também de biografias não autorizadas que não são boas. Eu cito um exemplo recente, que é a biografia do José Dirceu, que é uma figura política polêmica no Brasil, teve seu rosto transformado numa cirurgia, todos os escândalos políticos, tudo mais. Enfim, ele é de interesse público, naturalmente. Mas a biografia dele, escrita pelo jornalista Otávio Cabral, da Veja, tem problemas básicos de erros históricos, dados pessoais, dados das pessoas que o circulam. Então, não basta não ser autorizado. É um bom caminho não ser autorizado para ter independência, mas tu tem que ter responsabilidade com o que está se escrevendo para escrever corretamente. Por exemplo, não vai dizer que em 1968 tinha rede de televisão no Brasil inteiro. Tu melhor do que ninguém sabe, André, que em 68 não se tinha uma cadeia de TV nacional. Está lá no livro dizendo que ele... dados assim... Ou, por exemplo, que ele foi colega de outro político na faculdade X. Não estudou na faculdade X nenhum outro político, era em outro estado, nesse caso, então não dá. Conrado, aí tem a legislação que pode ser acessada. Sim. Aí, no caso, então, se ele não autorizou, ele poderia, pela legislação atual, solicitar o recolhimento dessa obra, né? Como ela já está em circulação no nosso país. E também, se há erros crassos, assim por dizer, e algumas informações que venham a se caracterizar ali como calúnia, ou difamação, injúria, ele poderia recorrer e buscar uma indenização por dano moral, no caso. E o que está para ser analisado e votado, ela não altera essas questões. Em parte, ela não alteraria o fato de que ele não poderia não autorizá-la, ela viria a público, ele autorizando ou não. No entanto, como ela mesma falou, a pessoa que escreve a bibliografia, se ela não for sensível a escrever, se ela contar inverdades, ela ainda assim corre o risco de ser processada pelo biografado. Mas, Conrado, isso, na minha opinião, tem que ser sempre preservado, né? Porque o grande problema dos biógrafos é a leviandade. Exato. Isso. Não só publicar
informações da qual não tem conhecimento ou fonte segura, né? Assim como difamar a pessoa realmente, que também para mim faz parte da mesma irresponsabilidade que gera leviandade, né? Mas também falta um pouco de inteligência, como nós estamos falando no intervalo, do próprio biógrafo escrever essa obra com assessoramento jurídico. Com certeza. Agora, na tua experiência profissional, Charles, assim, o que tu percebeu das pessoas que tu biografou? São todas, é uma outra realidade, claro, são todas autorizadas, né? Pagas mas como é também. que é essa relação, né? Pagas também. Na verdade, a gente tenta trabalhar... essa relação ela funciona com o seguinte ponto. Daquilo da minha história, o que interessa, o que acrescenta a vida das pessoas? Parte-se desse pressuposto. E tu já te imaginou fazendo uma não autorizada? Já, várias vezes. Te deu vontade? Claro. Mas, inclusive, tem materiais fantásticos para isso. Sim. Mas aí teria que ver se compensaria ou não, né? Sim. Mas, com certeza, tem coisas geniais. Assim. Só que é o ponto de vista, né? Tem que ver o ponto de vista do leitor Quer também. dizer, precisa uma caminhada para chegar nesse ponto, né? De se colocar para fazer uma biografia não autorizada. Com certeza. Não só em termos de qualidade de texto, como tu lidar com a informação, como a Paula citou em relação ao Paulo Coelho, né? O Fernando Moraes tem brilhantismo nesse trato com o texto, né? Já teve problemas também, né? Por causa disso. Mas eu queria salientar um ponto que aqui que as pessoas, eu falo nas minhas rodas íntimas, mas poucas pessoas têm ideia disso. O quanto o Brasil é um país conservador e atrasado. Tá? Essas mesmas pessoas, né, eu estou falando Roberto Carlos, Chico Buarque, né, que pregavam a liberdade nos anos 60 com a ditadura, né, e hoje nós temos a democracia, mas a nossa legislação, os nossos valores são muito conservadores. Por incrível que pareça, Estados Unidos e Europa estão bem mais adiante em termos de liberdade de expressão. E o Brasil não é essa aquarela, não é essa coisa que a gente ouve tanto por aí. O fato está semana passada, o que está acontecendo agora. Com certeza. Eu queria ver como é isso. Acrescentar justamente porque acho que vem ao encontro do que tu falou, Charles. A questão é importante das biografias, mas para mim ela reflete todo o entendimento do que é a esfera pública, que no Brasil, que é uma nação jovem, tá ainda muito informação. E daí entra o público-privado e o interesse público, quando a gente fala em esfera pública. E muito interesse público, porque essa questão vem à tona por causa desse grupo organizado Procure Saber, que eu acho que é um nome ridículo, porque é o oposto, a biografia vai esconder um monte de coisa, então procure saber o quê, se vocês estão omitindo. Mas é um grupo cheio de interesses de músicos que usam verba pública para promover seus shows, para gravar seus CDs, seus DVDs. E sempre que isso vem à tona, com certa independência de investigação, eles agem de forma truculenta, tentando calar isso, como se, nós somos geniais, então nós podemos. Sim, vocês são geniais em um campo, vocês precisam seguir todas as outras regras de um Brasil democrático e transparente. Só que não é uma cultura ainda muito coronelista, eles apelam, inclusive, para Magalhães, vão beijar a mão de Sarney e tudo mais. Então, assim, é uma tradição que, infelizmente, não são nossos porta-vozes. Não podemos ter esses artistas como guias, pelo menos nesse sentido, assim, de transparência. E me parece, assim, parece incoerente com a época da ditadura, mas no momento que eles estão vivendo, me parece muito coerente, porque eles estão defendendo os interesses deles e sempre que vem à tona algum questionamento sobre Lei Rouanet, incentivo à cultura, eles agem com truculência, com a imprensa, com colunistas, com os veículos especificamente. E as biografias, óbvio, vão entrar nisso, porque uma boa biografia teria que constar essas ações de repúdio que eles mesmos fazem. E vale ressaltar também o que nós estávamos comentando antes no intervalo, porque apesar de a gente ter uma Constituição, né, que preza pela liberdade da expressão, o Brasil está se tornando um país com uma democracia um pouco mais evoluída ao decorrer dos anos, né? E também vale ressaltar que o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, e esse pacto ele defende, assim, pilar principal a liberdade de expressão. Então, não é só a gente analisar a vida privada da pessoa no sentido, ela vai ser respeitada ou não vai. E para isso a gente já tem aqueles métodos de buscar indenização e tal. Então, vamos se ater aos princípios, vamos tentar evoluir, flexibilizar esses assuntos, né? Porque senão a gente fica
parado no tempo e nem de um aspecto social a gente evolui, bem como do legislativo, porque tem que estar acompanhando um ao outro, né? Então, se a gente não parar, pensar e flexibilizar, ninguém vai ter Agora, essa polêmica, vantagem. no fim, é boa, né? Eu sei que ela tem esse lado conservador, essa pegada retrógrada, mas é boa que vem à tona. Claro, exatamente. Está expondo uma realidade que antes não era conhecida. Quanto mais as coisas... A transparência é tudo, é a chave de tudo. Por isso que um dos pilares da democracia é a liberdade de imprensa. Então a gente tem que ter isso aí, senão nós vamos viver num estado autoritário, enfim, ou falsamente libertário. Para citar, gostaria de citar Karl Marx, que pouca gente sabe que ele era jornalista, portanto ele também acreditava nessas questões da independência, da liberdade de imprensa, mas ele dizia assim, num prefácio dos livros deles, que a humanidade só pensa e reflete sobre os seus problemas quando ela está em vias de resolver, quando ela tem as condições materiais, mentais de resolver. Então, acho que, como estamos tendo essa discussão, provavelmente a gente vai avançar e conseguir resolver o teorema, né? E caminhar positivamente, claro, mas a sociedade tem que estar bem vigilante. Sim, porque também se bobear, o retrocesso acontecer. Alguém mete um canetaço lá, faz um lobby, né, e tolhe bem rapidinho. Uma série tem o lobby da questão dos próprios políticos, se tu fosse parar para pensar na prática, né? Porque eles aprovando esse projeto de lei, nada impede que jornalistas venham a escrever sobre a vida política deles mesmos, né? E como a gente sabe, tem muitos políticos que não têm. Isso é tão absurdo que se tu quisesse escrever uma biografia não autorizada de qualquer político, é só tu fazer uma consulta online dos jornais e trabalhando com as manchetes, não precisa fazer mais nada, né? Só com o que é vinculado... E tem pouquíssimas biografias, né, de políticos. É interessante, isso eu acho que revela o estado autoritário ainda, né? É isso. Eu acho que o ponto é esse. Nós temos uma cultura bem fechada ainda, né? E eu acho que não está se debatendo o que a gente estava falando antes, o que é realmente de interesse público, que também tem a ver com essa questão. O que é de interesse público? O que um ponto específico na vida de uma pessoa, de um fato, pode afetar a dos outros, né? Então, é isso que poderia vir a se tornar um conceito de interesse público, né? Na verdade, muito se faz nesse país que é de interesse público que não é divulgado e que é fechado. Esse é um problema que nós temos e que está sendo escancarado agora. E até a nossa própria Constituição também ela defende o direito de informação, né? Aí a gente pode tentar caracterizar com o que ele falou também, então fica bem evidente isso. Eu acho fundamental, sabe, o papel dos biógrafos, porque a questão a mais famosa, talvez, do Garrincha, né? Tu nunca teria acesso àquele ídolo, né? E o ídolo é como todo mundo, ele é feito de contradições. Mas né? com certeza. E eu acho que a contradição até é o que nos enriquece, né? Então, é aquilo que a gente falou antes, né? O Paulo Coelho, que está no outro patamar, já percebeu isso e escancarou de uma vez, né? Vivo, né? foi perspicaz. E isso é até uma questão de mercado. Não, o Karl Marx tem um estudo recente revigorando a imagem dele em termos do ponto de vista econômico dele, do comunismo, né? Falando que o comunismo não foi um fracasso, mas na verdade o fracasso é das relações humanas, né? Que a economia é um problema de relações humanas. Então, peraí, então a gente começaria a ter problema de acesso a esse tipo de conhecimento? Não, né? Pelo amor de Deus. Né? Então, ok, gente, muito obrigado. Olha, o programa foi muito legal, incluindo o intervalo, né? Quando o intervalo do programa é bom, é porque todo o programa é bom. Obrigado ao Conrado, né, que é do Direito, aqui da UX, a Paula, que é das Letras. Foi muito boa essa junção das visões de vocês e mais com o Charles, que já trabalha na área. Muito obrigado. Obrigado, André. Nós encerramos o Teorema aqui. Obrigado para quem nos acompanhou e voltamos na semana que vem com um outro tema.